Paz do Senhor Jesus, igreja. Capítulo 17 de Êxodo. Capítulo 17, versículo 8. Quem já encontrou, diga amém. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolha-nos homens e sai a peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Assim Josué fez o que Amaleque fez com que Amaleque e o seu povo. Assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relato aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é o quê? Uma coisa impressionante isso aí. Edificou um altar. Depois da vitória, nada melhor do que edificar um altar, né? É lindo. O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração. Quem tem certeza disso? Senta e abra a boca e glorifica ao Senhor. Amém? Meus amados, todo mundo já conhece essa história, mas eu só queria trazer aqui alguns dados que é interessante para a nossa reflexão. Ninguém trabalha na obra de Deus sozinho. Ninguém. E é um negócio tão interessante que cada um de nós devemos ter em memória aquilo que Deus colocou para nós fazermos para Ele. Quem entendeu, diga amém. Amanhã, depois, a nossa vida vai passar. Só vai ficar o quê? A história. Eu imagino que daqui a pouco Jefinho já era. Maico já era. Ou não? Nós vamos passar. Mas vai ficar o nome na história. Daquilo que fizemos para o Senhor. E aqui entra uma das coisas mais gloriosas que eu acho. Deus, Ele não quer que você trabalhe sozinho. Ele quer uma equipe trabalhando em conjunto. Cada um faz a sua parte. Quem está entendendo, diga amém. Amaleque era uma nação de inimigos. Israel não conseguiria lutar se não houvesse uma verdadeira sincronia dos trabalhos. Olha como é que Deus faz. Amaleque vinha com o seu exército. Moisés disse o seguinte: Josué, primeiro, prepara homens para a guerra. Você vai preparar um exército e você vai
no combate, ser linha de frente. Eu, juntamente com Arão e Hur, nós vamos agora subir ao monte. Veja a sincronia das coisas. Que assim, eu entendo, irmãos, que quando Deus quer fazer uma obra, Ele põe todas as coisas no seu devido lugar. Há quem canta, há quem ora, há quem prega, há quem jejua, há quem contribua, há quem visita, há quem faz a parte logística dos trabalhos, e todo mundo deve fazer sabendo que o galardão vem. Oh, aleluia! Olha o que Paulo... Sabe por que me veio isso à mente? Porque tem muitas pessoas que podem hoje, digamos, partir para o Senhor, ou, quem sabe, até por alguma razão, ir embora da igreja, ou, quem sabe, mudar para outro lugar. Mas o que ele fez para o Senhor, jamais será esquecido. Quem entendeu isso, diga amém. Olha o que Paulo vai escrever aqui em Coríntios. Ele fala uma das coisas que eu acho que é muito lindo. Capítulo 15, verso 58, de 1 Coríntios. Ele vai falar assim: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e o que mais? Sempre o quê? Ai, meu Deus. Eu sei que vocês não jantaram. Eu sei que está frio. Mas abra a boca, pelo amor de Deus. Eu vou repetir novamente. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede primeiro. Segundo. Terceiro. Abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem está trabalhando para Jesus, levanta a mão. Aleluia. Vamos lá. Eu falei do irmão Jefinho, do Maico, mas daqui a pouco eu estou na frente dele. Pela escala a gente já percebe isso, né? Não é isso, irmão? Pela escala dos anos. E daqui a pouco, tchau. Aí alguém diz: você lembra do pastor Ademar? Lembra, já era, já passou. Aquilo que nós fizermos para o Senhor, a eternidade revelará. Por isso, irmãos, Apocalipse, lá no capítulo 13, diz que bem-aventurado aquele que desde agora morre no Senhor, e o quê? As suas obras lhes acompanham. No caixão, você não põe dinheiro que não vai. No caixão, você não põe ouro e prata porque não vai te acompanhar. No caixão, você não leva absolutamente nada, mas as obras te acompanharão para a eternidade. E é uma das coisas lindas. Eu imagino alguém chegando diante do Senhor e o Senhor dizendo assim: aqui está a tua coroa, aqui está teu galardão pelas obras que você praticou. Bendito seja o Senhor. Irmão, é claro que não é o momento para isso, mas existe o arrebatamento da igreja. A primeira coisa que o Senhor vai manifestar é na chamada boda do Cordeiro. Alguém já ouviu falar isso? Sabe o que é bodas? Alguém sabe o que quer dizer a palavra bodas? Não é de bode, não. Bodas fala de casamento. Quem entendeu? Qual é o casamento que vai ter? Alguém sabe? O casamento entre Cristo e a sua igreja.
Esse texto está lá em Tessalonicenses, não é o assunto de hoje, mas é só para trazer a memória dos irmãos. A igreja vai ser arrebatada e encontra com o Senhor nos ares. A igreja passará um tempo com o Senhor. E esse tempo que a igreja vai passar, vai ser o tempo do reconhecimento, o tempo do galardão, o tempo em que nós estaremos com Ele. E depois disso, o que vai acontecer com a igreja? A igreja, Marinho está aqui, ele é obrigado a falar isso, ele é professor. A igreja vai o quê? Passar para a eternidade no... Mas na eternidade, depois dos 7 anos, o que vai acontecer? A igreja vai reinar com Cristo. vai descer para reinar com Cristo. Quem está sabendo disso? A igreja vai reinar com Cristo. É maravilha. Você não está entendendo. A igreja vai descer para reinar com Cristo. A igreja sentará no trono com Cristo para reinar. Para julgar. Não é o assunto de hoje, por favor, não vamos entrar. Mas isso é para você entender como é que vai funcionar. Por isso que galardão, que o serviço que nós prestarmos ao Senhor não é para o homem. Se você fez para mim, eu lamento. Você não vai ter galardão de nada. Pastor, eu dei meu dízimo e o senhor não reconhece. Então você está querendo a recompensa. Então você não tem nada. Pastor, eu trabalhei muito para Jesus e o senhor não... Então foi para Jesus. Glorifica o nome dele e ele vai te recompensar. Minha preocupação é alguém dizer assim, eu tive tanto tempo nessa igreja, fiz tudo, ninguém reconheceu. Aí você acaba de destruir tudo que você fez. Agora, se você, em qualquer situação, ficando ou saindo, permanecendo, viajando, enfim, você vai sempre dizer, Deus colocou no meu coração, eu trabalhei, eu fiz muito para o Senhor, e o que eu fiz está diante dele. Deixa eu contar, só para... Eu trabalhei 16 anos no outro ministério. Eu posso levantar os olhos para o céu, levantar a mão. Quem me conheceu no outro ministério sabe que eu fui um desbravador do Nordeste e Norte do país. A igreja, eu viajei o Brasil e a América, aqui a América do Sul, muitos países fazendo a obra do Senhor. Deixava família, deixava filho. A minha esposa ficava 40 dias sozinha em casa, eu viajando, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Ela nunca reclamou. Eu nunca reclamei. Passamos necessidade em momentos difíceis. Nunca abri a minha boca, porque eu sei que eu estava fazendo para o Senhor. Agora vem o momento. Eu saí de lá porque era hora de sair. Aí veio um engraçadinho e disse assim, por que você não põe a igreja na justiça? Eu falei, para quê? Seus direitos. Eu falei, mas não trabalhei para o homem. Eu não tenho direito de nada. O dia que eu requerer do homem, eu perco o meu direito diante do Senhor. Estou em paz. Ninguém me deve nada. O que eu fiz para Ele. É maravilhoso a gente ter a consciência em paz. Glória a Deus. Aleluia. Agora, quando você não tem esperança de galardão, de vida eterna, aí é meio complicado. Teve um rapaz que veio aqui uma vez e disse assim, pastor, eu dei meu dízimo aqui, dei minha oferta, ninguém reconheceu, eu queria tudo de volta. Eu disse, amém. Quanto foi, você tem aí? Ele disse, tem, está aqui, contra-cheque, está...
O que você quer de juro e correção? Pode falar, juro e correção, nós vamos devolver tudo para você. Mandei o tesoureiro somar, contou. Está certo, irmão, está aqui seu dinheiro. Deus te abençoe e vá em paz. Trabalhou para o homem, recebe do homem. Trabalhou para Jesus, recebe dele. De quem que você quer receber? É só uma pergunta. De quem que você quer receber? Eu creio na palavra. Por isso, irmão, eu entendo que a obra tem que haver uma certa sincronia de trabalho, de interesse, de luta, digamos, de comunhão com o Senhor. Aí nós vamos trabalhar e lutar e dizer, Senhor, e eu fico feliz, porque Deus tem posto pessoas maravilhosas nos nossos caminhos. Eu poderia citar aqui dezenas de irmãos e irmãs que honra a Deus com sua oferta, com seu dízimo. Não só isso, honra o Senhor no seu trabalho, está aí, sai do trabalho cansado. Muitos irmãos até vêm para a igreja sem tomar banho. Desculpe, não quero dizer que você está fedendo, mas eu estou dizendo que não há tempo, mas vem, dá uma arrumada, dá uma sacudida, vem, porque tem compromisso com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, é isso aí. Deus tem posto irmãos e irmãs para nos ajudar. Glória a Deus! Deus abençoe vocês, que Deus possa recompensar a cada um. Agora, olha o que Deus fez, olha o que Deus faz. Pega Josué, um homem obediente a Moisés. Mais tarde você vai perceber e saber da história que ele passa a ser o quê? E, como é que é o nome, irmão? Sucessor de Moisés. É assim, a quem você obedece, Deus honra. Ele passa a suceder Moisés. Moisés morre e o Senhor disse, agora é sua vez, Josué, pode assumir. E interessante que não foi ele que assumiu, mesmo sabendo da morte. Quem falou para ele foi o Senhor. Disse, Moisés, agora... Moisés não, como é que é? Josué, agora meu servo Moisés é morto, como eu fui com ele, eu serei com você. Vai! Aleluia. Então, irmãos, é um negócio muito, muito maravilhoso. Esse Josué já tinha o seu exército, ele vai para a batalha. Então está Josué no campo de batalha com os seus soldados. Não tinha um efetivo tão grande para uma luta dessa, mas tinha um negócio que isso é importante demais. Um Moisés no monte. Alguém pode até dizer, mas por que no monte? Meu irmão, essa questão de monte diante do Senhor sempre foi assim. Sempre foi. Eu não estou dizendo que hoje Deus fala com quem vai no monte, mas na época, por exemplo, nós temos inúmeras passagens bíblicas que a vitória se deu aonde? No monte. Monte Horebe, Monte Carmelo. Vamos lembrando aí mais? Moriá, Monte Tabor, e vai embora. Aonde Jesus estava quando ele venceu o diabo? Lá no monte. Então, irmãos, deixa eu falar para você. Lá no monte estava Moisés. E Moisés junto com Arão e Ur. Moisés levantava a mão. Lá no vale estava a peleja. Ele com a mão levantada. O que era a mão levantada? Ele estava dizendo, Senhor, eu estou com a mão levantada. Por isso que eu creio que um povo que teme a Deus, mão levantada,
Há muita gente que não entende. Por que esse crente levanta a mão? É porque você não entende Bíblia. Porque quem entende a Bíblia sabe que mão levantada é render aos pés do Senhor. Deixa eu lembrei de um negócio aqui que é para vocês entenderem isso. Eu um dia saí da igreja à noite, aí quando eu ia próximo de casa tinha um policial fazendo aquelas blitz. Aí ele mandou eu descer, claro, desci, mão para cima, e eu, ó. Quem não faz isso? Ó. Eu não fiz voluntário, eu fiz debaixo da pressão da ordem. Depois que ele fez toda a busca e disse, desculpa, não. Eu falei, não, toca o barco, que essa é a vida. Agora, quando o cristão levanta as mãos e faz assim na igreja, não é debaixo de pressão, é debaixo do temor do Senhor. Lá é por causa da pressão, aqui não, é por causa da bênção do Senhor. É o temor, é a graça, é a presença do Senhor. É rendição. Eu estou dizendo, Senhor, eu me rendo a teus pés. Ó, agora abre os céus. Eu estou sentindo que Deus tem algo a fazer aqui. Aí, irmãos, Moisés, já com sua idade avançada, Moisés teve 3 fases da sua idade. Foram 20 anos na casa de Faraó, depois, 40 anos na casa de Faraó, 40 anos no deserto, e ele agora já estava com mais de 80 anos, quando ele estava diante de Israel. Então, você pode observar que ele tinha mais de 80 anos, ele estava cansado. Aí ele levantava a mão, Israel prevalecia. Chegava uma hora que Israel frouxava e o inimigo vinha. Aí chegou uma hora que eles pensaram o seguinte, vamos ajustar as coisas. Arrumaram uma pedra, Moisés senta aqui na pedra, senta aí. E Moisés sentou, agora Arão de um lado e Hur do outro. Segura a mão. Agora você pode até dormir. Você pode até virar a cabeça para um lado, mas a tua mão não vai descer mais. Meu irmão, aqui tem gente que sustenta nossas mãos direto, com oração, com jejum. Aqui tem gente dizendo, pastor, vai, que nós estamos atrás. Você quer que eu fale mais? Aqui tem gente dizendo, pastor, Deus tem me abençoado e Deus tem multiplicado as minhas bênçãos financeiras. Pode ficar tranquilo, que Deus vai abrir a porta para nós ajudar vocês. Quem crê, diga amém. Quem crê? Aonde você colocar a mão, Deus vai te abençoar, para que a mão de Moisés seja sustentada. E diz o texto que chegou uma hora que não teve mais problema. O Senhor riscou os amalequitas de diante do exército de Josué. Encerrou. Aí quando encerra, aqui entra uma das coisas mais lindas. Está encerrado, vamos embora? Não vamos embora agora. Vamos construir um altar. Eu amo isso aqui. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Altar fala de adoração, fala de conquista, fala de vitória. Só constrói altar quem dá valor para o altar. Só constrói altar quem tem algo para oferecer.
Disse, não, vamos fazer o altar, vamos embora. E todo mundo fizeram o altar e ali oferecer a Deus, ao Senhor, e colocou um marco naquele altar. E chamou aquele altar de, como é que ele chamou? O Senhor é a nossa bandeira. Vamos fincar aqui a bandeira da vitória. Ah, meu Deus. Por isso é que eu acredito que a igreja que serve a Deus tem um marco, tem uma bandeira fincada. O Senhor Jesus é a nossa bandeira. O sangue de Jesus tem poder. Amém? E a ordem do Senhor é que de geração em geração Amaleque seria abatido. E na visão de cada irmão, o que seria Amaleque? Olhando agora, o que você imagina que é Amaleque para nós, a igreja? Por que só um irmão falou? Quem é Amaleque para você? É o mundo, é o pecado, é o diabo. E Amaleque tem que ser derrotado da nossa vida. Nós vamos fazer um altar e dizer, Jesus, tu és a nossa bandeira. Nunca mais Satanás vai nos derrotar. Nunca mais o mundo vai nos derrotar. Nunca mais nós vamos mendigar o pão. O Senhor é a nossa bandeira. Eu creio nessa vitória. Quem é que crê, diga amém. Meus amados, às vezes eu fico pensando, como é que um povo que serve a Deus pode viver uma vida de derrota, de miséria, reclamando, o diabo derrotou meu casamento, o diabo entrou na minha casa, destruiu os meus bens. Amaleque já foi derrotado. Falta oração, falta mão levantada, falta unidade entre nós, unidade. Corre para os pés de Cristo, vem para a igreja, pede oração, diga, pastor, Amaleque está lá em casa e nós vamos lutar para derrotar o inimigo. Eu creio num povo que ora, eu creio num povo que jejua, eu creio num povo unido para vencer. Irmão, aí eu parto de um princípio, para encerrar, que a igreja, aqui no púlpito, nós não temos necessidade de ficar o dia inteiro falando de oferta, falando de dízimo, falando de campanha. Ora, a menos que você não entendeu nada. A menos que nós não estamos em sintonia. Porque se você serve a Deus, Deus tem te abençoado. Não é pressão de pastor, de igreja, de religião. Você é testemunho de que Deus tem feito algo novo na tua vida. Você não precisa de nenhum convencimento, porque você é a experiência viva do que Deus está fazendo. Ou não? Ou não? É ou não é? Quem é a experiência viva do que Deus tem feito na sua vida, na sua casa? Você não precisa de ninguém te convencer. Você não precisa de um tijolinho e de o quê, irmão? Um punhado de sal para levar para casa. Você não precisa de um lenço vermelho. Você não precisa nada disso. Você está convencido de que a presença de Deus está na sua vida? A gente às vezes fala aqui do compromisso da oferta, do dízimo, num dia como agora. Nós estamos comemorando 34 anos. Lembram do compromisso que nós temos com a obra de Deus? Mas eu tenho absoluta certeza que o galardão está te esperando lá. Amém? Palmas para o Senhor. Vamos ficar em pé.